Toda criança brasileira já sentiu o arrepio na espinha ao ouvir seu nome. O Homem do Saco, a figura sombria que vaga pelas ruas em busca de crianças desobedientes, carregando um grande saco de estopa para consumar seu sequestro. Ele é o monstro que nossos pais usaram para nos manter na linha, o bicho-papão definitivo do nosso folclore. Uma sombra sem rosto que representa o perigo que se esconde à luz do dia. Mas e se eu te dissesse que ele não é uma lenda? E se o monstro mais famoso do nosso imaginário não for um fantasma, mas sim o apelido de alguns dos primeiros e mais brutais assassinos em série do Brasil? Esta é a história que nunca te contaram. A lenda, como a conhecemos, é uma ferramenta de controle social. Uma narrativa simples e eficaz para alertar sobre o estranho perigoso. A figura varia de região para região. Às vezes, ele vende as crianças. Outras vezes, usa seus órgãos ou gordura para fins mágicos ou medicinais. É uma história que se adapta, que evolui, mas que mantém um núcleo aterrorizante. A vulnerabilidade infantil diante de uma maldade adulta e incompreensível. Por décadas, tratamos essa figura como um conto, uma ficção. Mas os arquivos empoeirados da polícia brasileira do início do século XX contam uma história diferente. Uma história de monstros de carne e osso. Nos anos 20, o Rio de Janeiro foi aterrorizado por um homem chamado Febrônio Índio do Brasil. Conhecido como o Filho da Luz, ele era um criminoso com delírios messiânicos, que acreditava em uma seita bizarra e realizava rituais macabros. Febrônio sequestrava jovens, os submetia a torturas indescritíveis e, segundo os relatos da época, utilizava um grande saco em suas abordagens. Sua crueldade e seus métodos se alinhavam de forma assustadora com os contos que as avós sussurravam. Ele não foi o único. Registros de outras cidades mostram um padrão de homens do saco, criminosos que usavam a mesma tática para sequestrar e assassinar, aproveitando-se da simplicidade e do medo da população. A lenda não nasceu do nada. Ela foi parida pelo horror de crimes reais, uma forma que a sociedade encontrou para processar e personificar um mal que era palpável demais. É aqui que a investigação se torna mais profunda. O processo de mitificação transformou criminosos específicos em uma única entidade atemporal. O Homem do Saco deixou de ser um Febrônio, um João ou um José, e se tornou um espectro, um arquétipo do mal. Essa transformação serve a um propósito psicológico poderoso. Ao tornar o monstro sobrenatural, nós o removemos da nossa realidade imediata. É mais fácil temer um fantasma que só aparece se você desobedecer, do que aceitar a verdade desconfortável de que homens maus, sem poderes mágicos, podem estar em qualquer esquina. A lenda se tornou um escudo psicológico, uma forma de dar sentido ao caos e à crueldade, transformando a ansiedade real em um medo folclórico e controlável. O clímax desta investigação não é a descoberta de um fantasma, mas de algo muito mais assustador: a realidade. O verdadeiro terror do Homem do Saco não está na possibilidade de ele ser uma assombração, mas na certeza de que ele já foi real. Ele foi um homem, talvez vários homens cujas atrocidades foram tão grandes que a única forma de compreendê-las foi transformá-las em um conto de ninar macabro. O monstro que nos assombrava não era um demônio, era um de nós. E essa é a parte mais perturbadora de todas. O saco está vazio agora, mas a história nos ensina que, a qualquer momento, um novo monstro pode decidir pegá-lo e continuar a lenda. O Homem do Saco não é uma pessoa. É uma vaga de emprego para a maldade humana, esperando para ser preenchida. Você ainda acha que é só uma história? Queremos saber suas teorias e as versões da lenda que você ouvia quando criança. Compartilhe nos comentários, junte-se à nossa comunidade de investigadores do inexplicável e inscreva-se para mais mergulhos profundos na escuridão onde o mito e a realidade se encontram.